Boa noite, meus amigos. Bem-vindos a mais um podcast Papo de A a Z. E hoje vamos tratar um tema bem interessante: como as novas tecnologias estão impactando a educação. E hoje temos aqui dois professores, nosso amigo Irineu, que já é de casa, e nossa convidada especial de hoje, Rosivana Souza Alves, graduada em Letras Vernáculas pela UESC e especialização em literatura e produção textual aplicada à educação de jovens e adultos. Rose, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. É um prazer também, Irineu, ter você aqui hoje conosco, já que no último a gente você não pôde estar presente. Sempre é um prazer a gente trazer esses temas interessantes. E assim, Rose, dizer que o podcast Papo de A a Z é um canal aberto para essas discussões. A gente sempre traz temas atuais, temas interessantes para os nossos ouvintes. E aí eu gostaria de passar para você se apresentar e já fazendo uma pergunta, e depois eu gostaria que Irineu respondesse também, fizesse um comentário na sua introdução. Como a tecnologia passou de aliada a uma preocupação para vocês, professores. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Eu já adianto aqui, antecipo, na verdade, né, o agradecimento. Vou me antecipar, vou mudar aqui o cronograma pelo convite. Eu gosto muito de falar de educação, na verdade, né? Assim, eu sou literalmente apaixonada pela educação e toda oportunidade que tem de falar um pouquinho sobre educação, eu penso ali, não, peraí, tem que ir, porque se o chamado veio, a gente tem que estar lá. Eu sou professora, né, como você já mencionou. Eu estou na educação há basicamente 23, 24 anos, né, desde 2000, assim que eu concluí meu magistério, né, em 99. Em 2000 já iniciei carreira, né, de dentro de casa, maninha, que você conhece, é professora, está aposentada, né, então, assim, essa paixão pela educação já vem de dentro de casa mesmo. Então, assim, não foi algo que, assim, vou para a educação porque não conseguiu fazer outra coisa. Não. Na verdade, eu estou na educação por gostar de verdade da educação. Eu gosto do processo, eu gosto de dar aula, eu gosto de estar na sala de aula, eu gosto desse contato com os meus alunos. E sobre sua pergunta, então, como que ela passou, né, de aliada para vilã, né, que é o que a gente tem vivido hoje? Eu acredito muito, particularmente, nessa questão do mundo pós-pandemia. Essa geração, né, muito conectada, na verdade, não conseguiu discernir, na verdade, o bom uso, né, da tecnologia para o seu favor, do aprendizado. Então, assim, a partir do momento que a gente, hoje em dia, que a gente já vê, né, tantas leis já sendo tramitadas para proibir, no caso específico, o uso de um celular na sala de aula, e aí a gente precisa parar para refletir um pouquinho. Peraí, uma tecnologia que poderia contribuir com o aprendizado hoje, no mundo pós-pandemia, a gente está tendo que ver leis sendo criadas para que o celular, de fato, que é um aparelho tecnológico, não seja aceito na sala de aula. Eu acho que, em um ponto específico, saiu de um aliado para um vilão a partir do momento que a gente não conseguiu, não conseguiu, entre aspas, plantar em nossos alunos, especificamente, vou me direcionar aos alunos, que aquela ferramenta é importante, é essencial, porém, ela precisa saber usar. Acho que a partir do momento que a gente não consegue plantar de verdade essa ideia no meu aluno, de que ele tem um mundo nas mãos e ele pode usar em benefício próprio, eu enxergo que ela passou, de fato, a ser um vilão. Muito bem, Rose. E agora, companheiro, eu gostaria de desejar as boas-vindas. E aí, boa noite, Rose, boa noite, Ezenilton. Obrigado pelas boas-vindas, já que no outro não foi possível a participação. Tá? Um abraço a todos aí na escuta, que vai acompanhar esse podcast, esse videocast, enfim. Mas, em relação à sua pergunta, né, como a tecnologia passa de aliada a vilã, eu acho que mais é uma percepção de como ela é. Ela não é mesmo a vilã em si, mas é como percebemos, é como enfrentamos
essa situação. Talvez seja isso. Porque, é como o Rose colocou muito bem aí, talvez a falha esteja também nós, educadores, talvez não está também nós, educadores, claro. A gente tem também que assumir essa responsabilidade. Né? Não é só colocar e dizer que o aluno não está preparado, porque o aluno ele é preparado pela sociedade, e a escola faz parte de preparar esse aluno. Né? Então, se o aluno não tem essa capacidade de discernimento, de certa forma, tem uma falha nossa também nisso aí. Bom, mas também como nós enfrentamos essa tecnologia. Às vezes nós temos muito medo da tecnologia, e esse medo, né, dessa tecnologia torna vilã. Né? Então é preciso também repensar como enfrentar isso aí, como enfrentar esse avanço tecnológico, porque é algo real, é algo que está aí e que possivelmente não vai retroceder. Pelo contrário, o avanço tecnológico, pelo menos por enquanto, a gente não percebe que vai haver um retrocesso. Pelo contrário, né? É o avanço tecnológico. E aí a pandemia, que Rose cita muito bem aí, mostrou muito bem isso, né? Nós tivemos a necessidade, professores tiveram a necessidade de se adequar, mesmo se não soubesse mexer ali com as questões tecnológicas, as novas tecnologias, né? Quando a gente fala de tecnologia, parece que tecnologia é só isso que está aí agora. Tecnologia, desde que o homem começa a perceber, a transformar o meio para benefício dele, é tecnologia. Mas como nós podemos usar essa tecnologia e como nós podemos perceber essa tecnologia, esse avanço tecnológico das novas tecnologias para o uso correto dela, vamos dizer assim, se é que essa palavra uso correto exista, né? Mas para um melhor uso, pronto, para um melhor uso. Então, dentro dessa colocação de vocês, a gente teve um avanço, digamos assim, se a gente pegar a tração à linha do tempo em relação ao que foi a implementação da tecnologia nas escolas, a gente pode talvez iniciar com a internet, os computadores, aqueles 1%, né, que tinha antigamente. Mas e hoje, quais são os meios que vocês trabalham, que vocês utilizam em sala de aula? E utiliza algum meio com os alunos, alguma tablets, ou a própria interatividade com celulares? Existe alguma implementação desse tipo em sala de aula? E eu gostaria de ouvir Rose, e depois você, Irineu. Bora lá. Quando a gente fala muito de tecnologia, de sala de aula, a gente sempre vai trazer um pouquinho para a nossa realidade. Então, eu vou trazer sempre um pouquinho para a realidade que eu vivo, que eu presencio, que eu estou inserida, na verdade. Então, bora lá. Foi como Irineu mencionou aí. A gente veio de uma pandemia onde a tecnologia teve que ser o ponto, o foco. A gente só ia conseguir dar uma aula se o menino tivesse aquele celular, o computador, né, para fazer as videochamadas, usar lá o Google Meet, ok. Aí passamos por essa fase da pandemia, retornamos para a sala de aula. A minha realidade escolar, né, vou pontuar algo sobre a minha realidade escolar. E aí, veio essa questão do celular. Os alunos desenvolveram ansiedade, muito conectada ali na tela, e a gente traz aqui um pouquinho a questão familiar, né? Porque a gente acaba, professor, tomando a responsabilidade toda para as nossas mãos, de educar, de ensinar, e aí vem um X da questão. Na minha realidade, surgiu uma necessidade de uma proibição do uso do celular na escola. E aí, eu e meu saudoso amigo, né, que não está mais entre nós, Isaac, éramos defensores mesmo de trazer essa tecnologia mais para perto, na verdade. Aí é onde a gente se depara no ponto que eu tenho uma tecnologia que é o mundo nas mãos do meu aluno, mas, por hora, está proibido na escola. E aí a gente olha para os quatro cantos, o que é que eu vou fazer? Porque eu preciso motivar. A escola precisa ser dinâmica, eu preciso ter um atrativo diferente para despertar no meu aluno aquele interesse de amanhã ele voltar para a escola.
E que a gente sabe que no nosso tempo a lousa, o quadro, o giz, lousa é de hoje, né? Eu sou do tempo do giz. O giz e aquela biblioteca que não era informatizada surtia muito efeito. Hoje já não é mais dessa forma. Então, assim, e aí eu me deparo com a falta do uso do celular, que não pode. Ok. E aí, o que a gente está usando de fato na sala de aula? A priori, esquece tecnologia. Então, assim, na minha escola eu tenho essa dificuldade. Eu defendo e acredito que seria, sim, como é que seria a palavra? Seria uma parceria muito grande se a gente tivesse, de fato, essa conscientização de que o menino ele consegue se aprender, eu preciso transformar ele num autônomo do saber, e eu acredito muito que, no caso da escola específica, o uso dessa tecnologia, que seria um celular, ou se o menino tivesse um tablet, seria favorável. Mas, na minha realidade, não está sendo favorável. Por quê? Ele teria esse celular, mas será que eu teria uma internet de qualidade para dar suporte a uma rede toda de uma escola? Então, assim, são vários fatores, na verdade, que a gente se depara, uma barreira, na verdade. Então, assim, dentro da minha realidade, o que eu vivencio é, para eu poder usar este aparelho em favor do aprendizado, eu preciso ter um planejamento específico, eu preciso avisar na escola com antecedência, não que esteja errado, é um ponto que realmente tem que estar dentro do planejamento certinho, mas na minha escola, especificamente, se o menino leva o celular sem uma autorização, ele sofre uma advertência. Então, assim, dentro do que eu vivencio hoje, está muito difícil ter uso, fazer uso, na verdade, dessa ferramenta como um suporte dentro do processo de ensino-aprendizagem. Muito bem. Nós falamos sempre a partir da nossa realidade. Aí Rosivana traz a realidade na qual ela está inserida. E é isso. Eu hoje trabalho em outra escola, no momento não trabalho no município de Bicuí. E nós também temos muito esse problema, muito essa discussão. Aqui não há uma proibição ainda definitiva do uso de celular. O uso do celular com o professor, se o professor pedir para o uso pedagógico, é permitido. Mas também tem esses problemas que, se o aluno for flagrado com celular, ele pode ser punido, tem todo esse problema também. Então, e aí havia essa discussão como, numa sociedade digital, e inclusive existem atualmente disciplinas de inclusão digital. Aí você traz a disciplina de inclusão digital, mas aí você vem a ideia de proibir o celular. Porque, mais uma vez, eu volto para essa questão que há uma falha no processo educacional. Toda vez que eu proíbo o aluno não é de estar usando o celular em sala de aula, porque há momentos, aí precisa saber disso, né? Tem que ter os momentos. Mas essa questão de proibir totalmente, a proibição, não pode trazer celular, assim, já vi escolas, né, que se trazer na mochila pode ser punido, enfim. Então, assim, quando você coloca isso com essa ênfase tão forte de que a proibição mesmo, né, e punição para quem está com celular, e aí a gente percebe que estamos falhando bastante como educadores. Porque se nós não conseguimos trabalhar com esses adolescentes e crianças, de ter esse controle, essa sabedoria de usar em certos momentos, estamos falhando. E eu não estou dizendo que eu consigo, veja bem, que aí um colega pode ouvir depois e falar, né? Não é que eu consigo controlar o uso do celular na sala de aula, não. Mas estamos falhando, sim, certo? Então, essa questão de você proibir, eu não sei se... Eu estava lendo aqui um pouco sobre essas leis, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre. Eu não sei se a saída realmente é proibição, certo? Mas é nessa tentativa realmente de diálogo, porque você está criando... A proposta da escola é sujeitos protagonistas, né? Criar o sujeito protagonismo, ele fala tanto de protagonismo juvenil, enfim. E como que eu não percebo muito protagonismo na questão de proibições. Você precisa ter regras para... Aí sim, claro, regras para seguir. Mas proibir mesmo, né? Com proibição, eu não consigo ver muito. Aí perceba que a geração da década de 60, 70, muita coisa era proibido, né? Aí a gente pode lembrar disso. Então, veja só, é preciso a gente
criar mecanismos, como educadores e aí gestão escolar, para que possa ter esse controle. E aí sim, em um processo não de conscientização, porque essa palavra conscientização é muito complexa, não é uma conscientização, né? Mas num processo de conversa, de diálogo, mostrando, olha, tem pontos positivos e tem pontos negativos. Se você exagerar aqui no uso, ou se você vai usar na sala de aula para outros fins, que não seja para o aprendizado, vai ter problema. Mas eu não posso, numa sociedade que, a cada momento, nós partimos mais para essa questão do avanço tecnológico, da questão digital mesmo, eu não posso tentar impedir esse avanço. É muito complexo isso. Né? Essa é uma opinião minha. Eu vou pegar um ganchozinho aqui, uma fala de Irineu, quando ele fala, né, que a gente pode estar falhando. E eu sempre pontuei e pontuo que muitas vezes a gente pode estar trazendo para a gente uma responsabilidade também que seria dos pais. Qual é o intuito da proibição? Diminuir o tempo que os jovens, crianças, ficam conectados durante o dia. É para reduzir ao máximo. Ok. Então, tipo assim, parece que em casa não está funcionando a lei da ordem, né? Majoritária de dentro de casa, que são os pais, não, você não vai mais usar o celular. Aí a escola pode estar pegando para si uma responsabilidade que, em partes, não seria dela. E quando você fala de que dá falha, eu sempre me lembro que o uso do celular, eu preciso apresentar para o meu aluno que ele é benéfico, porém, ele precisa saber quando, a hora e o momento exato. E eu sinto essa falha quando eu não consigo educá-lo para o momento certo de usar. Então, quando eu não consigo fazer isso, hierarquicamente, né, porque as leis vêm de cima, não, então vamos proibir. Porque educar dá trabalho. Educar não é fácil, não. É muito trabalhoso. E, às vezes, a gente se depara com um sistema que não quer ter esse trabalho de educar. Então, qual é a forma mais rápida, menos eficiente? É a proibição. Desse ponto, viu, Rose? Concordo com você. Tá? Porque é isso que eu disse aí na fala anterior, proibir, pronto. E aí eu volto para a geração de 80. A juventude queria protagonismo, fazer o quê? Leis para proibir. E se não seguir, porrada. Hoje nós não temos mais esse mecanismo, mas tem essa ideia. É claro, há uma série de discussão, o problema do uso da tela excessivo, o problema que vai trazer para esses jovens psicológico, tem diversa discussão. Mas isso precisa ser muito bem trabalhado, precisa ser muito bem discutido. E também, é outra coisa também, faz a lei, pronto, é preciso dialogar com a base, com os professores, o aluno, nem tanto, porque o aluno não está muito maturo para esse diálogo, mas com os professores, porque boa parte pedagógica não estão convencidos de que a proibição em si vai resultar em algo positivo para a aprendizagem. Não há esse consenso. Então, precisa dialogar, não é só chegar e fazer uma lei e tal. Né? Eu sei que tem muitas pessoas que são favoráveis, mas é preciso dialogar. E no Brasil, não só no Brasil, mas nós temos um problema muito sério, que o senso comum. A maioria achou que está certo, a gente determina, tem que ser dessa maneira, tem que virar lei, pronto, tem que ser desse jeito. Não é dessa maneira. E aí que está o problema, porque para o senso comum, para a galera... Bom, mas nós somos educadores. E se nós estamos ensinando que dessa maneira é só fazer uma lei, pronto, que educação é essa? E aí eu volto a dizer, que protagonismo que nós estamos buscando? Qual é o protagonismo? Né? Esse é mais um questionamento. Hoje eu estou trazendo esse questionamento, viu, Zenilton? Não é você, não. Ok, tá muito bem. Mas, assim, eu queria ouvir de vocês, a gente está falando, vamos entrar mais na frente um pouco sobre essa questão da proibição do uso celular, a gente vai explorar melhor, mas eu queria ouvir de vocês o seguinte, quais são as tecnologias que vocês utilizam hoje, que facilitam, né, que a gente está falando do uso da tecnologia pelo aluno. E vocês, professores, como vocês enxergam e o que a tecnologia tem facilitado para vocês na organização de aulas e na execução dos planos agora, nesse momento tão atual que a gente está vivendo? Já utilizavam antes da pandemia ou isso ficou mais evidente depois da pandemia?
Eu já utilizava antes da pandemia essas novas tecnologias, mas, claro, com a pandemia, isso ficou muito mais evidente, né? E eu utilizo, e exatamente por isso porque eu utilizo sempre em sala de aula novas tecnologias. Por exemplo, notebook, eu não uso mais cadernos para fazer anotações, para anotar as atividades. O aluno entrega atividade, eu não uso mais caderno para colocar lá, turma, primeiro ano. Não, eu já faço uma tabelinha ali eu faço no Excel. Faço a tabelinha ali, já coloco o nome dos alunos e vou colocando lá que entregou atividade, que não entregou atividade. Então, já utilizo isso. Toda hora que eu chego em sala de aula, meu notebook já está todo quebrado aqui, coitado. Porque eu utilizo sempre. Utilizo muito também textos digitais em PDF, artigos, enfim, em PDF. E mando para. Olha aí, se proibir o celular, dependendo da maneira que proíbe, claro, que eu acho que proibir não é. A ideia não é proibir totalmente, né? Mas para fins pedagógicos pode. Mas, por exemplo, eu utilizo. Então, numa sala de aula, não dá para você falar assim, ó, o professor não deixa o aluno usar o celular. Por quê? Porque hoje eu utilizo mais texto digital do que o próprio texto de livros impressos. Então, eu utilizo várias vezes. E aí, o aluno, que é meu aluno, sabe disso. Eu utilizo o livro digital, artigos, e, além de tudo, sempre estou passando algum vídeo, né, levo a caixinha de som, uso muito o que a gente chama de data show, né? Enfim, então eu sempre estou utilizando esse meio digital, esses recursos tecnológicos, essas novas tecnologias, para ajudar no processo de ensino-aprendizagem. Irineu falou aí do recurso, quando ele citou o Data Show, falei, meu Deus do céu, uma disputa, minha escola tem que disputar, né? Tem que ir lá agendar, porque não tem acessível para todo mundo. Mas, assim, realmente, eu particularmente também, eu achava que só eu, viu, Irineu? Não tenho mais caderno, faço anotação mais de caderno, não, é o notebook que vai para a sala. Eu fico assim, meu Deus, será que só eu? E foi basicamente o pós-pandemia, deu uma reviravolta, na verdade, né? E aí, mas sempre fui muito tecnológica, entendeu? Leio muito, pesquisa, a gente vai, busca uma atividade, olha, e eu levo, né? Também faço minhas anotações em sala de aula no notebook, não escrevo mais caderno. Como Irineu falou aí da planilha, eu achei engraçado, porque eu olho e falo assim, ó, não quero mais saber de planilha, de nota impressa não, viu? Depois, uma vez do Excel, mas nunca eu quero voltar a essa era. E aí tem professor que fala, não consigo não. Não, meu negócio tem que estar ali, tudo anotado no papel. Eu falei, nada, moça, isso é tudo uma questão de acostumar, né? De não ter medo da tecnologia. Então, assim, a gente utiliza e a gente gostaria até de utilizar mais em sala de aula, mas a gente tem uma barreira, né? A gente dá de cara com a barreira, mas eu falo que tudo que água, o ditadozinho popular, né, que água mole, pedra dura, tanto bate até que for, a gente não pode desistir. A gente não pode desistir de jeito nenhum. Então, a gente busca um texto, eu tenho língua portuguesa em outro município, porque eu trabalho aqui em Bicuí, trabalho em Nova Canaã também, né? E aí a gente sempre busca, na verdade, porque se a gente está no mundo tecnológico, eu não posso retroceder, eu tenho que acompanhar essa evolução. E a partir do momento que eu me adequo dentro desse sistema, eu posso oferecer um ensino melhor para o meu aluno. Então, eu preciso, de fato, usar essas ferramentas que estão disponíveis em favor do conhecimento, até porque, em favor do meu aprendizado, que eu preciso estar sempre buscando mais, para que melhor eu consiga oferecer ao meu aluno. Então, assim, quando eu me deparo aqui, olho para os quatro cantos, gente, como é que alguém ainda usa um preenchimento de nota ali, ó, botar ali, vai para a calculadora para calcular, e a gente precisa, na verdade, usar essas tecnologias, porque elas são boas. E é como a Irineu falou, tudo é na base do diálogo, a gente tem que parar com essa imposição, porque dentro da educação, o diálogo é que, na verdade, norteia tudo aquilo para onde se quer chegar. Dentro dessas duas colocações de vocês, e assim, bem assertivas, eu queria ouvir de vocês, eu queria ouvir Rose primeiro, sobre, Rose, essa situação de interligar essas tecnologias, porque quando a gente fala, e vocês, eu me corrija se eu estiver enganado, mas Irineu, eu sei que é de escola pública, você também, eu acredito que seja, o que a gente viu muito na pandemia foi crianças e adolescentes que não tinham acesso ao celular, ao tablet, para
acompanhar as aulas virtuais. E até se discutiu que iria se abrir uma lacuna muito grande em relação àqueles que tinham condições de ter ali a internet de banda larga, o acesso mais rápido. Eu queria ouvir de vocês como vocês lidam com essa situação, porque eu acredito que tenha, por exemplo, alunos que não têm, de fato, acesso ainda a um celular, ao computador. E como tem, viu? E vou abrir aqui um parênteses para dizer que eu ainda tenho um aluno lá em Canaã que não tem energia em casa. Então, daí a gente vê a disparidade da situação, entendeu? Então, assim, como você falou, eu me lembro muito bem, né, do momento da pandemia, das aulas remotas, onde numa turma, sei lá, com 20 e poucos, menos da metade tinha acesso à aula, porque ele tinha um celular. Alguns, o pai, o responsável, deixava esse celular com ele. Então, assim, e hoje veio o pós-pandemia, a gente continua com esta problemática. Nós temos alunos que, de fato, eles não conseguem ter esse acesso, né, por vários fatores, condição familiar, região que mora, nós temos alunos do meio rural, então, alguns têm o celular, mas já não têm uma internet tão boa. Então, assim, foi realmente uma situação que a gente olhava assim, o que vai ser do meu outro aluno que não pode estar aqui? Porque a gente deu aula mesmo, de verdade, a gente não brincou no ensino remoto, né? Como muitos pensaram, e alguns até pensam ainda que a gente brincava. Ah, que nada, tá ali sentadinho, bonitinho, não tá fazendo nada. Não, a gente compartilhava uma tela, botava slide, explicava conteúdo. Só que, em contrapartida, era para a minoria. E a gente vê que alguns tiveram como ter esse acesso, outros já não tiveram. E aí a gente volta para o modo normal, vamos dizer assim, e a gente continua se deparando com isso aí. Quando ele não tem este aparato tecnológico, eu acredito que a escola teria que fornecer com um laboratório de informática, por exemplo, e a gente precisa informatizar também as escolas. Eu tenho um aluno que ele é mais carente, ele não tem um celular, e que de que forma eu vou incluir ele neste processo? Porque eu não posso excluir. Eu preciso buscar uma forma real de incluir ele dentro da necessidade dele e de acordo à possibilidade dele. Então, quando ele não tem para uso próprio, eu acredito muito que a escola tenha que fornecer. A escola deveria ter esse espaço de um laboratório de informática, por exemplo, e que antigamente tinha, né, os infocentros, como você citou aí no início. Parece que as coisas foram se perdendo. Ao invés de dar aquela evoluída de verdade e acompanhar esse processo de evolução, retrocedeu. Antes, quando eu cheguei aqui em Bicuí, por exemplo, tinha um laboratório de informática e se perdeu. Então, eu preciso não excluir esse aluno, eu preciso buscar uma forma e um meio de que ele esteja inserido também no processo. Claro, dentro das condições dele. Então, quando ele não pode por conta própria, o sistema que a gente está inserido precisa ofertar. Isso. No bate-papo anterior, que falamos lá com... Esqueci o nome do rapaz agora. Eudson. É isso. E eu falava da tecnologia, e aí eu falei que não tinha essa visão muito romântica, né, da tecnologia, porque ela cria também esses processos ela não é que ela cria, mas ela ajuda também no processo de exclusão também. Porque como vamos gerir essa tecnologia, esse avanço, esse progresso, pode também gerar uma massa marginalizada. E é isso que acontece. A pandemia mostra muito bem isso. Rosivana falou, e de fato tinha alunos que o pai dizia, olha, eu tenho 4 filhos, cada um numa sala diferente. Lá em casa tem um celular, eles estudam no mesmo horário. Como que eu vou fazer? Como que eles vão acompanhar as aulas? Que cada um é com um professor diferente, uma aula diferente, né? Ou escolas diferentes. Então, tem toda essa problemática, né? Porque aí são as questões sociais, econômicas, que nós sabemos muito bem, em um país com diferenças sociais terríveis como é o Brasil, essa situação, claro, vai também, a gente vai ser perceptível também na educação. E aí é isso, o governo precisa perceber isso, né? E precisa criar
meios para inserir essa população que está ficando à margem. Por exemplo, agora mesmo tem um programa do governo, aqui na Bahia, que distribuiu tablets aí para os alunos, mas não conseguiu, por exemplo, na escola que eu trabalho, não conseguiu que todos os alunos tivessem acesso a esses tablets. Os alunos também reclamam que os tablets não são de muita boa qualidade, aquela coisa toda que a gente sabe de diversos fatores. Mas é nessa ideia, né, de permitir. Aí volto novamente para a questão, eu estou fazendo igual lá o personagem de Mal da Compadecida, né? Volta Chicó de novo reclamando, João Grilo reclamando de tudo. Você fala tanto aí de proibição e tal, mas, ao mesmo tempo, o governo está ofertando tablets para os alunos. Claro, com o objetivo de ensino-aprendizagem. Não é com o objetivo para que o aluno fique lá só com entretenimento, que também entretenimento faz parte também, muitas vezes você aprende também com entretenimento, é claro. Mas, então, aí fica complicado, né, falar em proibição. Mas é preciso permitir ao aluno que está à margem, que não tem acesso, tem que ter políticas que possam permitir essa inserção do aluno, né, nesse meio tecnológico, né, permitir esse aluno. Por exemplo, você fez a pergunta, Zé Nilton, realmente, será que você passa um texto digital e o aluno fala, professor, e aí? Eu não tenho celular. E aí fica complicado. Às vezes a gente manda imprimir só um texto, só que às vezes o texto é um artigo, e o artigo vai lá para 13, 14 páginas, né? E aí você vai imprimir 2, 3 artigos, com o aluno que não tem, aí fica tudo complicado. Aí você vai. Aí na hora que você desiste de atividade, por isso, porque nem todo mundo vai ter acesso. Certo? Então é meio complicado, realmente, e a gente precisa descobrir maneiras para lidar com essa situação. Então, entrando agora, assim, Rose, tanto como você, Irineu, pontuou muito bem essa questão dessa desigualdade que a gente tem e de toda a situação que é vivenciada por vocês enquanto em sala de aula, né? Assim, entrando agora mais para a questão, de fato, do uso do celular em si na sala de aula, que é, assim, vamos dizer que é nosso tema central do nosso bate-papo hoje, eu queria ouvir de vocês o seguinte: a gente tem hoje uma geração muito voltada para o uso das telas. A gente vê crianças, e na semana passada a gente teve aqui com a psicóloga, ela falando dessa questão do uso abusivo ou do uso excessivo das telas já desde criança. E aí, quando chega a idade escolar, a criança já chega com esse vício, vamos chamar assim, das telas. E aí, como vocês visualizam hoje na profissão de vocês? Os profissionais estão sabendo lidar com essas situações? E nessa pergunta eu já encaixo a questão da proibição. O governo está tentando fazer, como Rose trouxe aqui, vamos dizer, um papel paterno e materno numa tentativa de bloquear esse uso das telas? Então, falando especificamente, né, focando no uso do aparelho, de fato, eu acho que a gente precisa, de fato, educar, e educar essa geração de hoje é muito difícil, não é fácil de jeito nenhum. Por que é difícil educar essa geração de hoje? Porque a gente se depara com uma desestrutura familiar gigantesca. O menino, ele já chega na escola cheio de atitudes permissivas. A gente pega para a gente uma responsabilidade que muitas das vezes não é nossa, mas eu, particularmente, é uma opinião minha e pessoal, eu acredito que se está nas minhas mãos, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não uso particularmente o termo de, não, vou fazer só o que é meu enquanto professora, enquanto educadora. Não sou pai, não sou mãe, não sou tia, não sou nada, então não me cabe. Não, eu particularmente penso muito diferente disso aí. Eu sou aquela que peraí, se eu posso usar em favor do aprendizado, eu preciso mostrar para ele que aquilo ali não é só para ficar ali conectado em rede social, meme. Em toda aula eu pontuo muito isso. Não entendeu, não?
vai lá no YouTube, coloca o conteúdozinho lá que o professor deu, você vai ver uma aula de um outro modo, de outra forma, e vai lhe favorecer. Então, assim, muitas vezes, quando a gente fala que a criança, né, já está muito tecnológica, na verdade, a gente vê crianças de 3 anos de idade que pegam um celular, vai certinho no aplicativo. Mas, e onde é que está o problema de verdade? Assim, a gente, pai, porque eu sou mãe, a gente tem uma carga já muito gigantesca e muitas das vezes eu enxergo como um refúgio. Não, peraí, eu preciso fazer tal coisa, toma aqui, ó, toma o celular, fica aí com o celular. Então, ali ele já cresce naquele hábito. Só que quando ele se depara na escola, que tem regras, ele não pode usar a qualquer hora, a qualquer momento. Então, assim, aí é que está o ponto do difícil ser educar. Porque em casa, quando a gente... Acontece, porque eu sou mãe, né? Meu filho tem 20 anos de idade já. Mas a gente passou por isso. Não, peraí que eu preciso fazer outra coisa. Ó, toma aqui. Usa aqui um pouquinho. Só que aí faz uma vez, faz duas, deu certo aqui, deu certo aqui. Aí o menino cresce entendendo que ele pode usar a todo momento e em qualquer lugar, e não é assim. Então, assim, esse processo de plantar de verdade, ó, aqui na escola é assim, tem regras, não é sua casa que às vezes, e eu falo bem assim, ó, na sua casa tem regras, você às vezes não obedece, mas tem regras. Então, aqui não é tudo permissivo, você tem que saber a hora certa de utilizar. E é uma ferramenta boa, é uma ferramenta que vai contribuir de verdade com o desenvolvimento do meu aluno, porque eu preciso mostrar para ele que ele tem que correr atrás do conhecimento. Ele não pode ficar sentado esperando cair do céu, porque não vai. Então, se ele tem algo, um suporte, que é a tecnologia em si, que favorece ele, ele precisa se agarrar. Mas eu preciso apresentar para ele um motivo, que aquilo ali tem um significado importante para que ele, de fato, fale, não, peraí, gente, no celular tem isso? Não, não sabia, não. Gente, que isso aqui é massa. Então, assim, se eu não apresentar um aprendizado para ele significativo, ele vai entender que o celular é só mesmo para meme, é só mesmo para as redes sociais, que não tem importância nenhuma. E a escola está ficando para trás. Eu falo porque a gente se depara com um aluno, eu sempre paro um pouquinho minha aula, às vezes, e vamos conversar. E aí, como é que tá? Como é que foi? Aí, esses dias eu questionei para uma aluna minha, falei, gente, vem cá, o que que a escola precisa ter para que você vá para casa e volte assim? Amanhã eu tenho que ir para a escola, porque a escola é massa demais, porque na escola acontece isso. Eu não vou citar as respostas, que algumas respostas são bem mirabolantes, assim, né? Mas eu percebo muito que a escola hoje, ela não está atrativa, a gente não está conseguindo prender o aluno para que ele amanhã acorde e fale assim, não, hoje eu tenho que ir para a escola, porque a minha escola tem isso, isso e isso. Então, assim, se eu não uso algo que pode ser bom, eu vou usar o quê? De que forma eu vou conseguir atrair esse meu aluno? E eu preciso usar, não tem para onde correr. É como a Irineu falou na estante, quer dizer, a gente vai retroceder, quer dizer, o mundo é globalizado, a evolução chegou, a tecnologia está aí cada hora surgindo algo novo, e minha escola vai ficar para trás? Não pode de jeito nenhum, eu preciso acompanhar. E eu preciso mostrar de fato que aquilo ali tem um ponto positivo. Claro, tudo na vida tem um bônus e um ônus, mas eu preciso apresentar onde é que está o lado positivo e onde é que está o lado negativo para aquela utilização em sala de aula. Então, assim, é muito difícil. E eu repito, eu tenho começado a perceber, não é nem perceber, na verdade, é acreditar que a gente está pegando um problema todo sozinho para querer resolver tudo de uma vez só. E a gente precisa da parceria da família. E a gente não tem. Muito pouco, na verdade, a gente tem. Então, eu preciso trazer o pai para perto da gente para ver o que está fora do contexto, dentro da casa dele, para o meu aluno chegar na escola do jeito que ele chega. Então, assim, é difícil. Quem sabe que a geração nossa foi outra, totalmente diferente. A geração dos pais da gente foi outra, totalmente diferente. Então, não tem como assim, não, mas porque o menino, no meu tempo era assim. Opa, no seu tempo, no meu tempo, realmente era diferente. Hoje não é mais. E eu preciso de ver o que está aqui hoje. Eu não tenho como trazer a educação certinha, igualzinha do que foi lá no passado. Porque não vai funcionar com meu filho. Então, eu tenho que acompanhar isso aí. Então, o celular, para mim, é uma ferramenta, sim, positiva, quando eu consigo apresentar, de fato, o que é positivo para o meu aluno,
E ele precisa perceber, é um trabalho de formiguinha, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, porque a gente vai conseguir, sim. A gente não vai atingir o 100%, porque atingir um 100% também é meio utópico, né? Atingir 100%. Mas naquele trabalho de formiguinha, de apresentar, bora, um trabalhozinho aqui hoje, pesquisa tal coisa hoje aí, mas a gente volta e se depara também com aqueles que não têm esse aparelho para poder utilizar em sala de aula. Então, assim, eu continuo repetindo que é muito difícil, mas eu também acredito que vai dar certo e que pode dar certo. Quando o Rose traz aí, é interessante a coisa que ela trouxe aí, você incentivar o aluno nesse processo, usando a tecnologia. E aí o professor, e Rose vai dizer isso muito bem, a gente não pode ter medo de incentivar o aluno também, porque a tecnologia às vezes a gente tem medo. Por exemplo, você dá uma aula hoje, eu sou da área de História, eu dei uma aula hoje de Revolução Francesa. E aí, às vezes eu tenho medo de falar para o aluno, olha, vai aí no YouTube, tem uns caras, tem uma turma aí legal aí dando aula. Por quê? Porque a aula da pessoa é melhor que a minha lá no YouTube, é mais atrativa. E às vezes você fica com esse medo, né? Mas você não precisa ter esse medo, não. Porque cada qual faz a sua maneira, não é isso? Então você vai incentivar o aluno, falar, olha, você vai. Eu acho que fulano, às vezes o aluno não compreende você pela maneira. Tem aluno que reclama que eu falo rápido demais, por exemplo. Então, às vezes o aluno não compreende a maneira que você fala, a maneira que você, a sua didática, a sua metodologia, enfim. Mas você fala, você lembra que você sempre está assistindo alguma coisa lá no YouTube sobre, você lembra, eu acho que aquele professor ali no YouTube vai conseguir atingir esse aluno. Aí você vai dar dica para ele. Olha, talvez, tal canal assim, não vou falar o nome do canal aqui para não falar, para não fazer... Né? Mas você tal assim, você pode utilizar, eu mesmo eu aprendi a não ter muito medo dessa questão. Então o aluno fala, professor, posso assistir uma videoaula? Deve assistir. Deve assistir. O conteúdo da prova, da atividade, eu posso pegar uma videoaula? Deve, é necessário. Vai ter uma outra, uma nova visão, uma outra perspectiva, né? Então, assim, você incentivar, e aí o aluno vai aprender também que o uso do celular, da internet, não é só para as redes sociais, né? Não é só para jogar, e às vezes tem os jogos também educativos, né? Mas que ele pode também para aprender. Então a gente não pode ter esse medo. A gente precisa abrir, né, para isso. E permitir ao aluno a ter esse acesso, né, às novas tecnologias, né, mas para o aprendizado. Porque ele tem acesso às novas tecnologias já. Se você não permitir, ele vai ter acesso. Agora precisa ter acesso também para aprender, para usar a favor da escola. Eu acho que a gente precisa fazer isso sempre. Então, dentro dessa linha que você colocou aí, Irineu, e aí eu já vou entrar aqui numa questão polêmica. Gosto de polêmica, você sabe. A gente tem hoje, a gente antigamente se preocupava, eu falo a gente de uma forma geral, com a questão de pescas pelo celular, aquela famosa pesca pelo celular, ou alguma questão que o aluno pegava ali, copiava na íntegra aquele texto que estava ali na internet. Mas hoje a gente tem um fator ainda iniciando para alguns segmentos, mas já a todo vapor para outros, que é a IA. Hoje a gente tem como referência o ChatGPT. Como lidar com essa, porque assim, tanto você quanto o Rose são favoráveis à implementação da tecnologia, e eu também sou favorável à implementação da tecnologia no ensino. Mas como encarar esse desafio? Porque hoje a gente vê, por exemplo, você citou a questão de procurar um professor no YouTube, pode ser um virtual, pode ser um avatar que está dando aula. Então, assim, são alguns fatores que ainda vão chegar, na verdade, a ter vocês, mas eu queria ver como a visão que vocês têm disso aí, por exemplo, da questão do chat GPT, que hoje te dá um resumo completo de um livro, por exemplo. Eu vou abrir aqui só para mencionar que você falou da tecnologia, a gente tem aí, né, inteligência artificial.
Então, assim, eu já, não, meu aluno não, porque não era meu aluno, né? A turma não era minha, não. Mas, assim, um professor chegou e relatou, gente, cuidado com os meninos estão com inteligência artificial lá, pegando as respostas lá, tudo prontinha. Eu falei, é mesmo? E aí a gente fala bem assim, pronto, eu preciso mostrar para ele onde é que aquilo ali é positivo, se tem algo de positivo, se tem negativo. Então, assim, a gente tem alunos que dominam essas tecnologias, entendeu? Muito mais do que a gente, professor. Então, assim, como é que o menino domina? E eu não apresento para ele o que é correto, o que é incorreto, o que pode, o que não pode. E aí é como você falou, né? Eu não tenho muito... como é que eu falo para tu? Não me inteirei, de fato, assim, para olhar mesmo o ChatGPT e tal, mas na faculdade, hoje eu faço administração pública. Estou finalizando esse ano a faculdade de administração pública, e uma colega minha chegou, né, para falar sobre. E, assim, é como se a gente disse assim, está tudo pronto, porque no tempo da gente, a gente fazia um trabalhozinho, ia lá para a biblioteca, pegava a Barça, né? Aquela coleção. Aí eu falo assim, por que a gente aprendia? Porque para entender o conteúdo, a gente pegava vários livros diferentes para poder ler um pouquinho de cada um, escrever à mão na folha pautada, tudo bonitinho. Não tinha como não aprender, né? Porque a gente tinha que ler, né? E hoje, onde tudo está mais dinâmico, mais facilitado, mas o aluno não quer, o aluno não aprende. Mas e se não aprender, a gente pode atribuir a quê? Porque ele encontra hoje uma facilidade maior. Quer dizer, um livro que a gente lia lá, sei lá, de 200 tantas páginas, está resumido, está já mais mastigado, né, no popular falando, mas assim, o aluno, ele não quer. Quer dizer, o que tem de tão diferente? O que está tão diferente? Que eu não consigo motivar, que eu não consigo atrair aquele desejo dele de ler. Como a gente lia. Oh, meu Deus do céu, eu falo por mim. Qualquer livrinho que apresentava lendo, a gente ia para a biblioteca, a gente lia, mas a geração de hoje não quer. Nem algo está ali pronto, já resumido, já mais mastigado, né? Acho que eu posso usar esse termo aqui, ele não tem interesse. Então, assim, houve uma facilitação e, em contrapartida, a gente se depara com o desejo de não querer. Eu acredito que esse desejo aí, gente, seria uma falta de perspectiva de vida. E a gente tinha perspectiva, a gente sonhava, a gente queria ser algo, não, eu vou fazer faculdade tal, vou morar não sei aonde, eu vou... E a geração de hoje não tem. Então, facilitou o processo e a gente se depara com uma geração desmotivada, uma geração ansiosa, que com toda a facilidade que tem em mãos, mas não quer, não quer. E sobre, especificamente aí no ChatGPT, assim, eu não vejo, assim, um grande problema, não. Na verdade, eu vejo um aliado, na verdade, entendeu? A gente pode levar um pouco mais de conteúdo de uma forma mais sucinta para os alunos, e tem sim, tem efeito. É uma maneira mais reduzida, sim, mas que quando eu foco no objetivo, naquilo que eu quero, da maneira que eu quero, eu vou atingir. Eu, quando dou aula em português lá, eu coloco para fazer produção textual, né? 20 linhas. Ah, meu Deus do céu. Ah, não consigo não, consegue. Aí tem hora que os meninos vão escrevendo, né? Quando a gente não dá, às vezes eu não dou um limite de linha, né? Professora, 5 linhas tá bom? Eu falei, depende. Tem gente que consegue falar tudo que quer em 3, tem gente que faz 20 e não disse nada. Então, assim, tá mais fácil? Tá. Mas eu preciso também tentar mostrar para ele que não é porque tá fácil que é simples. E não é. Então, eu acho que isso tudo veio, de fato, para ajudar. Mas a gente continua falando que a gente depende de um sistema, entendeu? Então, assim, o nosso desejo, o nosso querer é um. Às vezes, o do sistema é outro. Mas, para mim, é para ajudar mesmo. Para mim, veio mesmo para facilitar. E eu pensando assim, pô, será que a máquina vai substituir o homem? Será que a gente na sala de aula, será que vai chegar uma hora que não vai precisar mais do professor? Não, gente, vai precisar sim, porque é necessário, de fato, assim. Eu não vejo um futuro, de fato, sem professor, ou a máquina substituindo de verdade. Então, assim, ainda tem, nós somos, de fato, ainda importante dentro desse processo todo de ensino-aprendizagem.
A inteligência artificial é algo que, no momento, né, é uma discussão forte. Inclusive, o jornal à tarde está com a proposta aí do Prêmio Jovem Jornalista, e em parceria com as escolas do estado da Bahia, enfim. E o tema é exatamente isso, né? Eu sou digital, o tema, se não falha a memória, eu sou digital, mas minha inteligência não é artificial. Para a gente perceber o quanto está essa discussão. Né? Bom, como nós já estamos aqui discutindo sobre, é uma realidade que está aí. É aprender a utilizar. E aí o aluno vai utilizar, e você vai ficar preocupado, ele aí não vai colar, vai fazer um texto, vai fazer um texto, não vai ser o aluno que vai fazer o texto. É verdade. Muitas vezes o aluno vai fazer o texto realmente pelo chat. Véio. Ainda tem Luzia também, né, que ajuda também. Mas não é sua mãe não, viu, Rose? Né? E entre outros mecanismos aí da inteligência artificial. Mas, e aí que tem esse processo da discussão que o professor pode trazer, como o Rose coloca muito bem, essa discussão trazendo para a questão ética, né, ética moral. Quer dizer, que você vai utilizar isso, mas que benefício você vai ter? Não é você vai enganar o professor ou não, mas para você, qual o benefício realmente? Né? E, assim, se você passa um texto, por exemplo, e o aluno vai pegar, faça o velho, vai aí, agora você traz um pouquinho para o antigo, né? Coloca para copiar, porque pelo menos ele vai ler. Pelo menos ele vai ler. Certo? Vai ver um resumo do livro? Ok. Mas não pega, então, impresso, aí é o mecanismo que você vai ter que utilizar. É bom, eu quero o resumo do livro. Você sabe que ele vai utilizar a inteligência artificial. Ótimo. Agora eu quero manuscrito. Eu não quero impresso. Certo? Porque aí você vai fazer, ele vai ter que ler para copiar, não vai ter jeito. Certo? Então tem esses mecanismos. Mas, assim, é uma realidade que está aí, né? E que, como o Rose falou, a gente pode utilizar também favorável. Os professores também utilizam. Eu, por exemplo, será que eu vou montar tem uma aula, tem um tema, um slide, não tem um tempo para montar o slide. Quem vai ajudar ali? Coloca o tema e quem vai me ajudar é a inteligência artificial, certo? Eu utilizo. Agora, claro, eu vou ter que estudar para falar. Não é só utilizar, eu vou ter que estudar, ver algumas informações, talvez, peraí, mas não é bem isso que eu queria falar, né? Essa informação não está legal, peraí, né? Então, assim, mas a gente utiliza, né? E se a gente utiliza, se o professor utiliza, o aluno também pode utilizar. Agora, como você falou, a gente vai ter que criar mecanismos, você vai ter que trazer para discussão, você vai ter que dialogar com o aluno, né? Vai ter que criar mecanismos para que ele possa, além não só de entregar um trabalho escrito, mas além disso, ele apresentar oralmente esse trabalho, trazer para discussão, certo? Porque aí ele vai aprender. Mas é uma realidade que a gente não consegue fugir nesse momento. Não tem como fugir mais nesse momento. Então, assim, vocês dois concordam que o ensino e tecnologia é um caminho sem volta. A gente vai ter, a partir de agora, cada vez mais a tecnologia inserida na sala de aula. Eu acho que os dois concordam com essa colocação. Mas eu queria ouvir de vocês o seguinte, e aí na verdade, eu vou entrar, pegar um pouco da fala que Irineu falou, sobre a questão de ética, né, que é uma questão que a gente sempre, às vezes, quando você é questionado o que é ética, você, às vezes, não leva aquela situação assim, fala, opa, leva a pessoa, o sujeito, como sociedade, como indivíduo da sociedade, a pensar. Hoje, como vocês veem as turmas de vocês, os alunos, porque a gente está falando de uma sociedade, e aí também pegando um pouco da fala de Rose, que ela diz o seguinte, na questão de não assimilar o que está fazendo. Porque a gente parece que tem uma juventude hoje muito assim daquela memória aquela memória rápida ali que pegou aquilo ali, fez a prova ou fez a apresentação e aí 30 minutos depois já não lembra mais de nada. Então, como trabalhar essa questão ética nos alunos para que eles desenvolvam essa percepção de que nem tudo é o celular, nem tudo é a tecnologia, nem tudo é o toque, porque o conhecimento ele é individual, individualizado, e é para toda a vida, e constante. Não é fácil não, viu,
É difícil, eu volto a falar porque educar realmente é muito difícil, e é como você falou aí na estante, essa geração de hoje, eu não sei se a gente usa esse termo de não tem percepção, ou se a primeira parte do ensinamento da vida, né, que é casa, pai, mãe, que seja lá com quem ele foi criado, né, o responsável dele, falhou aí, porque quando ele chega no ambiente escolar, ele acha que ele pode fazer tudo. Ele não tem essa visão da ética, por exemplo. É muito complicado. Vou trazer aqui, a gente já teve, por exemplo, quando a gente fala do uso do celular, alunos que filmaram a aula do professor, e aí quando um dia eu fui explicar para eles, né, que tem essa questão do uso indevido da imagem, hoje, e tem isso? Tem, gente. Você não pode filmar, tirar uma foto de uma pessoa, expor do jeito que você acha que pode e não sofrer as consequências lá na frente. Ah, eu não sabia, não. E, de fato, a gente percebe que realmente não é conversinha deles, não. De fato, a gente tem, assim, um número considerável de alunos que não têm, de fato, esse conhecimento. Aí eu me pergunto assim, e por que não tem esse conhecimento? A gente está deixando de mostrar esse lado também, ou ele não tem porque ele não quer, porque ele de fato não está nem aí, ele não tem aquele desejo, aquela vontade do saber, de conhecer, de buscar, porque assim, eles sabem o que é certo e o que é errado, eles têm percepção do certo, do errado, posso, não posso, mas assim, eles são desafiadores, parece que eles querem a todo custo burlar as regras, né? Eles não querem cumprir aquilo ali, não. E se der um não, aí que quer fazer mesmo. Se falar que não pode fazer, aí que vai e faz. Então, assim, de fato não é fácil, não. E a gente precisa, na verdade, sempre falar sobre, trazer a discussão, isso aí. Porque, assim, eu sou realmente, de fato, uma defensora do diálogo. Eu acho que, às vezes, é na base da imposição, no sentido de, ó, a regra é essa, e regra para ser cumprida. Mas, às vezes, não, tá bom, bora aqui, deixa eu ouvir sua visão. Ó, isso aqui que você fez aqui, você foi por um caminho que não deveria. Isso aqui tá errado. Por que você fez isso aqui? Porque, assim, muitas vezes a gente também recebe, e não é às vezes não, o nosso aluno vem com, digamos assim, uma bagagem de casa difícil. Aí, onde é que ele vai despejar? Na escola. A realidade dele de casa é totalmente diferente. E aí, quando chega na escola, ele fica assim, é como se ele fizesse em casa e fosse permitido, e quando chega na escola, ele quer fazer igual. Então, eu preciso mostrar para ele que não é assim, não. Então, assim, eu tenho que bater na tecla ali, é difícil. Ô, gente, a gente que tem, assim, uma jornada dupla, às vezes até tripla, tem hora que a gente olha assim, não, gente, eu tô cansada, mas pera aí, tá nas minhas mãos, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ajudar de algum modo. Então, assim, por mais que a gente já tenha um conhecimento, isso é fato, a gente fala direto que é difícil, que é difícil, que é difícil, mas eu preciso sair do ponto do difícil e encontrar, ou se não encontrar, pelo menos tentar buscar uma medida, uma solução. Porque, assim, o problema a gente já tem, mas a gente não tem que ficar discutindo o problema, não. Eu tenho que buscar uma saída para aquilo ali. Porque o problema, ele vai existir. Então, a gente precisa parar de focar no problema e procurar a solução para o problema. Ou, pelo menos, uma forma de minimizar os danos que aquilo ali pode causar futuramente. Não é fácil, não, viu, gente? É muito difícil. Mas eu acredito muito na educação e eu acredito, sim, que dá certo. Essa questão da responsabilidade ética é complexa, porque nós estamos vivendo, talvez, um momento em que a valorização do indivíduo é muito forte. E quando você valoriza muito o indivíduo, valoriza muito o eu, né? Não que o indivíduo não seja, pode ser valorizado, mas você vive em sociedade. Viver em sociedade é coletividade. E para você viver em sociedade coletivamente, você precisa ter um processo ético né, para viver. Senão, não tem condições. Então, não pode ser só a sua vontade que pode prevalecer. Mas, a partir das evoluções, aí, vamos lá, voltando, história tem isso, né?
as revoluções burguesas, a valorização, desde o Renascimento, né, com a valorização muito do homem, colocando o homem no centro, não que isso foi ruim em si, mas vai colocando. Então, vai valorizando muito o eu. Chegamos num momento que você percebe muito o indivíduo e esquece da coletividade. Bom, para dizer que falar de ética em uma sociedade que pensa muito o indivíduo é muito complexo. Porque você vai querer levar vantagem em tudo, você não percebe o todo. Você não percebe as relações com o outro, você não percebe que você está vivendo em sociedade e que viver em sociedade precisa ter essas regras, precisa ter limites, precisa ter essas questões éticas e morais que controlam. Tá? Então, você valoriza demais o sujeito e o sujeito acaba exacerbando. E aí ele tem dificuldade, por exemplo, você fala, mas isso não é ético, como você vai utilizar, por exemplo, um texto, voltando aí, um texto que não é seu, né? Só para fazer atividade, só para passar, só para conseguir uma nota. Mas só que o que ele pensa? O que o sujeito pensa? Ele não, nós, né? Nós estamos nessa sociedade do indivíduo. Eu preciso me dar bem, entende? Então é muito difícil você trabalhar a questão ética, não é fácil, mas não é por isso também que que deixa de trabalhar. É preciso trabalhar, é preciso trazer para a discussão, né? E tentar mostrar, vamos aí, tentar discutir, como o Rose falou, no diálogo, na conversa, mas a coisa não é tão simples, né? A prática não é tão simples, porque aí existem diversos fatores familiares, fatores da sociedade em si, fatores do eu, certo? Então são diversos fatores. E a coisa fica complexa. E aí Rose fala uma coisa muito, muito séria, que aí às vezes a gente também, o professor está tentando também abraçar tudo também, que ele não tem capacidade também, né? Ele não consegue abraçar tudo e resolver tudo. Né? Ele não consegue dar um destino ético para o aluno também, uma questão moral, ele não consegue tudo isso. Né? Acompanhar o lado psicológico desse aluno também, enfim, as frustrações pessoais desse aluno. Ele não vai conseguir, porque também o professor também está da sociedade, cheio de problemas também, está com frustrações também, né? Está com seu ego também, às vezes, um pouco abalado, enfim. Então, estão diversos fatores complexos, mas que aí a gente vai, como que a gente vai trabalhando isso? É tentando fazer o melhor, como o Rose vai falar, né? Vou dar o meu melhor aqui, vou tentar dar o meu melhor, né? Mas tendo a consciência que talvez o seu melhor não será o suficiente. E a gente tem que ter essa consciência. E aí eu lembrei agora de Isaac, viu, Rosivana? Saudoso Isaac. Ele sempre trazia mais ou menos essas ideias. Você precisa ter essa consciência que o seu melhor não vai ser o suficiente. Isaac falava desse jeitinho mesmo. Desse jeitinho ele falava. Então, meus amigos, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo. Eu ficaria aqui mais uma hora conversando com vocês. O bate-papo está muito interessante, mas eu vou pedir para vocês, nesse recorte final, vamos dizer assim, ou nessas considerações finais, de antemão, antes de passar para vocês, eu agradeço de coração a você ter aceitado, Rose, o nosso convite. Espero tê-la aqui novamente em outra oportunidade para a gente discutir outros temas. Irineu, nosso convidado eterno aqui, né, Irineu? Convidado vitalício, faz parte aqui já do nosso bate-papo. E, assim, foi um prazer ter vocês aqui, principalmente você, Rose, que já há quanto tempo não te via, né? Há quanto tempo? Muito tempo. E, assim, eu gostaria de encerrar vocês ouvindo, porque assim, vai ter alunos de vocês ouvindo esse bate-papo, vai ter pais de alunos de vocês, vai ter conhecidos de vocês ouvindo. E, assim, esse tema é um tema muito amplo. A gente já tinha até discutido, né, Irineu, que a gente queria trazer esse tema aqui à tona, só que em um outro viés, e não ligado à educação, mas um termo mais amplo. E vamos trazer em outra oportunidade essa discussão. Mas eu queria ouvir nas considerações finais de vocês o que vocês podem deixar de mensagem para os seus alunos e para os pais desses alunos e a família em geral, vamos dizer assim,
nessa situação que a gente se encontra hoje, a tecnologia invadindo o indivíduo, pegando um gancho aí de Irineu, a tecnologia, infelizmente, invade o indivíduo, e se a pessoa não tiver uma base, uma sustentabilidade, no mínimo razoável, ela se deixa levar pela tecnologia e, infelizmente, o indivíduo passa a ser anulado pela tecnologia. Então, eu fiz lá no início e vou fazer novamente, externar assim, de verdade assim, os meus sinceros agradecimentos pelo convite. Bacana demais, é um momento muito prazeroso. Com o mestre tudo fica mais fácil, né, Irineu? Com o mestre tudo fica mais fácil. E assim, quando a gente fala de educação, eu volto a repetir assim, a minha paixão de verdade assim, pela educação. A gente, às vezes, dá uma fraquejadazinha assim, a gente chega em casa e fala assim, não está dando certo, não. Eu não sei mais o que fazer, eu estou cansada. Mas aí a gente se lembra, na verdade, que a gente tem vidas em nossas mãos, né? Então, assim, a gente já entendeu que o processo de educar é muito difícil. Mas quem acredita de verdade na educação não desiste. E eu acredito muito na educação. Então, assim, eu tenho essa facilidade também, assim, sem soberba, vamos dizer assim, de dialogar muito com os meus alunos, né? E assim, eu sempre trago eles para a realidade do que eles querem para a vida deles, do que eles querem para o futuro. E alguns compartilham, assim, segredos, né, de casa, e a gente percebe, né, como é que o aluno está, como que não está. Então, acho que, assim, a nossa missão, enquanto professor, não é para carregar o mundo nas costas, mas para, de verdade, olhar humanamente para os nossos alunos. Então, a gente precisa ter esse olhar humano para as dores dele, porque tudo isso é reflexo. A gente recebe o aluno com vários problemas, na verdade, e eu preciso ser humana nesse ponto. Eu não posso ser só técnica, não. Eu estou aqui só para ensinar o seu conteúdo. Eu tenho que ter o meu lado humano, bem aguçado, e não da boca para fora, mas de verdade, para poder acolher e fazer daquele acolhimento um motivo para trazer ele para a realidade e falar: estudar é bom, você precisa. Então, assim, a gente chama muito para a família, para perto da gente, porque a gente precisa dessa parceria. Sem essa parceria, o nosso trabalho, eu não falo que não vai acontecer, mas eu falo que vai ficar muito difícil. Então, assim, eu busco muito, eu acredito muito na educação, eu acredito que é o caminho, pode ser o caminho mais longo, mas é o melhor caminho. Os frutos a gente não colhe logo de imediato, né? A gente vai aqui, planta aqui, vai lá. A gente precisa adubou, eu preciso molhar aquilo ali, eu preciso regar de verdade, para que eu possa colher de verdade os frutos lá na frente. Então, assim, a educação vive, sobrevive, e a gente precisa, sim, despertar no aluno o desejo, a vontade de estar na escola. A gente precisa tirar da cabeça dele que a escola... Ele só está ali porque minha mãe me obriga. Se minha mãe não falasse nada, nem lá eu iria. Então, assim, eu preciso despertar nele um motivo real para ele estar na escola. O que a escola vai fazer de diferente na vida dele? Eu tenho que despertar isso. Eu acredito que eu, como professora, é minha missão de verdade. Entendeu? E muitas das vezes é mais importante, vou dizer assim, despertar isso nele do que chegar lá e falar assim, ó, vem cá que você tem que aprender esse conteúdo aqui. Às vezes a gente transmite para ele, leva até eles conteúdos que não vai ter aplicabilidade nenhuma na vida dele. Então, talvez isso também desmotive. Então, assim, eu deixo aqui, na verdade, assim, o meu desejo, o meu anseio de verdade, de colher os frutos da educação no futuro próximo, não distante, e ter, de fato, assim, marcar a vida dos meus alunos de maneira muito positiva e que a gente caminhe, de fato, em parceria, ali lado a lado, não só educação em família, mas como sistema, porque a gente precisa do sistema. Mas a gente precisa de um sistema acolhedor, que olhe, de fato, para as reais necessidades da escola, e quem sabe falar das necessidades da escola é o professor, é ele que está ali dentro da sala de aula. Não adianta, em uma jornada pedagógica, vir lá um especialista que não está dentro da sala de aula, que não conhece aquela realidade, transmitir algo, e na hora que a gente vai para a sala de aula, a gente se depara com uma prática totalmente diferente.
Então, é preciso esse olhar humano também na hora das formações. A gente, professor, precisa dessas formações. Isso mantém vivo, na verdade, o nosso desejo de amanhã falar, não, eu vou fazer diferente amanhã na escola, porque aquela formação me mostrou isso, despertou isso em mim. Então, alguém tem que despertar no professor, para que o professor também ainda continue com aquela necessidade de despertar no aluno. Então, assim, eu desejo de verdade que a educação colha, de fato, os bons frutos, né, dessa jornada intensa que a gente tem, difícil, mas muito, muito, muito prazerosa. Eu deixo aqui, mais uma vez, o meu agradecimento, né, pelo convite. Foi bacana, foi fantástico. É a primeira vez que eu participo, mas gratidão. Acho que a palavra é gratidão mesmo, de verdade. É nós que agradecemos aqui, né? Viu, Rosivana? A gente que agradece. Participando mais uma vez, eu aqui sou convidada desse podcast, né? E, assim, posso deixar para esses alunos, professores, colegas que podem acompanhar, pais, né? É que nós possamos entender que o processo tecnológico está aí. A tecnologia, ela sempre existiu, desde que o homem tomou consciência de si, vamos dizer assim. A partir do momento que ele pega a pedra e trabalha a pedra para utilizar, né, para cortar uma carne, enfim, aí já é tecnologia. Então, tecnologia não é algo de agora, ela sempre existiu. Ela vai, a gente pode chamar de que é avanço, nem sei se a gente pode falar que é avanço, a tecnologia é de cada tempo, de cada momento, né? Então, mas o que a gente precisa entender, e talvez essa seja a mensagem que eu queria deixar para todos, inclusive para mim, é que a tecnologia não é o fim, mas é um meio para alcançarmos os nossos desejos, nossos desafios, para superar, né, as nossas limitações. Ela não é um fim em si. Então, o celular não é um fim em si, o notebook, né, os aplicativos que aí estão, a inteligência artificial, ela é um meio para que nós possamos alcançar, melhorar a nossa situação, né? Porque a tecnologia é exatamente para isso, para que o homem possa melhorar a sua situação no meio que ele está vivendo, né? Está difícil para cortar a carne, então o que faz? Vamos aqui trabalhar a pedra para ficar melhor, essa pedra se tornar como uma faca aqui para cortar a carne. Está difícil de caçar? Vamos trabalhar aqui, fazer uma lança para caçar. É para melhorar a nossa vida, sempre foi para isso. Então, a tecnologia não é um fim em si, mas um meio para melhorar a nossa vida. Então, nós precisamos ter essa consciência. Se tivermos essa consciência, vai ajudar muito, muito mesmo. Porque aí a gente vai pensar no eu e também no coletivo, né? Então, deixo essa mensagem para todos nós, não é só para os alunos, nem para os professores, para todos nós entendermos, porque a gente precisa entender isso, que a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Para nos ajudar. E aí, dependendo da maneira que nós vamos usar, aí não ajuda, atrapalha, né? É isso que eu deixo aqui de mensagem final. Podcast Papo de A a Z agradece aos ouvintes que estão nos acompanhando pelas plataformas Spotify e também pelos recortes pelo Instagram. Curta, nos siga e compartilhe. Mais uma vez, muito obrigado, Rose, pelo convite, pela participação. E Irineu também. Muito obrigado. Boa noite para vocês.